743 depois de Cristo. Um ano que talvez tenha sido esquecido pelos livros de história, mas que ficou gravado para sempre na memória dos monges que sobreviveram para contar o que testemunharam. Naquela época, na região que hoje conhecemos como França, sussurros e relatos assustadores começaram a surgir de forma tímida, espalhando-se como uma névoa fria pelos vilarejos. Primeiro, um camponês aqui, depois outro acolá. E todos contavam exatamente a mesma história. Diziam que à noite, no exato momento em que o vento cessava de repente, uma figura infantil aparecia diante das casas. Imagine a cena, a quietude da noite, o silêncio absoluto. E então, batidas suaves na porta de madeira. A figura parecia ter o corpo de uma criança comum, mas o verdadeiro terror se revelava quando ela levantava o rosto. Não havia olhos, não havia boca, não havia absolutamente nada. Apenas uma pele lisa e esticada, como se alguém tivesse apagado suas feições com as próprias mãos. O primeiro registro oficial dessa aparição data de 743 depois de Cristo, escrito por um monge chamado Baldricus. Ele a chamou de a criança sem olhos. Segundo seu relato, ela não era uma ameaça direta, mas sim um presságio, um aviso sombrio. Sua presença era um sinal de que alguém no vilarejo estava prestes a morrer, um prenúncio de que a noite não terminaria em paz. Os monges contavam que, após avistarem a criatura, ouviam sons perturbadores ecoando pelas paredes do mosteiro. Pareciam unhas pequenas, arranhando a madeira, um som lento e persistente que gelava a alma. Invariavelmente, na manhã seguinte, alguém da comunidade era encontrado sem vida. Mas a história não para por aí. Existe um detalhe ainda mais arrepiante, que alguns moradores juravam ser verdade. Eles diziam que se você encarasse a criatura por tempo demais, o rosto liso dela começaria a se transformar, a copiar as suas próprias feições, como um reflexo distorcido num espelho de pesadelo. Era como se a entidade quisesse roubar a sua identidade, levar o seu rosto com ela para a escuridão. Desde aquele longínquo ano de 743, relatos sobre essa mesma entidade continuaram a surgir esporadicamente em diferentes regiões da Europa. Ao longo dos séculos, a descrição era sempre a mesma: uma criança silenciosa, solitária e sem olhos. Essa persistência nos relatos levanta questões intrigantes. Seria apenas uma lenda folclórica que viajou com as pessoas adotando sei a novas culturas? Ou algo mais? Historiadores e estudiosos do folclore debatem a origem. Alguns sugerem que a figura pode ser uma personificação do medo da morte, especialmente da morte infantil, que era muito comum na Idade Média. A ausência de rosto simbolizaria o anonimato da morte, que pode levar qualquer um a qualquer momento. Outros teorizam que a lenda pode ter nascido de um evento real e traumático, uma tragédia tão marcante que se transformou em um conto de fantasmas para alertar as gerações futuras. Talvez a história de uma criança real, vítima de alguma doença ou violência, tenha sido a semente para essa narrativa macabra. A ideia de que ela copia o rosto de quem a encara é particularmente fascinante. Psicologicamente, isso pode representar o medo da perda de si mesmo, o medo de ser consumido pelo desconhecido ou pela dor. É um toque que torna a lenda muito mais pessoal e aterrorizante. O que é mais impressionante é como a narrativa se manteve consistente ao longo do tempo. Em um mundo sem internet ou comunicação em massa, a história da criança sem olhos viajou de boca em boca, de vilarejo em vilarejo, mantendo seus elementos centrais intactos. Isso sugere que ela toca em um medo universal e profundo da humanidade. O medo do desconhecido, do inexplicável e da inevitabilidade da morte. A figura de uma criança, geralmente associada à inocência e à vida, sendo transformada em um arauto da morte, cria um contraste chocante que amplifica o horror. Até hoje, em cantos remotos da Europa, ainda se ouvem ecos dessa antiga lenda. Uma história que começou há mais de 1000 anos e que se recusa a ser esquecida. Se você já ouviu falar dessa história, ou talvez até tenha visto algo parecido, conte pra gente nos comentários. Quem sabe o próximo relato
pode ser o seu. Inscreva-se no Conto das Sombras e comente aí embaixo, só pra gente saber que você ainda tá aí. Te espero no próximo relato.